Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Vou fazer mais um webinar com o nosso palestrante especializado em direito criminal, Dr. Rodrigo Carneiro Maia Bandieri. É um tema muito importante que ele vai tratar hoje, aspectos penais da nova lei de licitações. Meu nome é Su Junko, eu sou sócia fundadora da empresa chamada Golden Rock Consulting, é uma empresa de consultoria em fusões, aquisições, investimento, a gente foca muito na Ásia e América Latina. Gostaria de agradecer as empresas que nos apoiaram, a B-Revisa, a nossa patrocinadora, uma empresa especializada em vidro, mobilidade internacional de pessoas, DM Consultoria, Trade Agency e OCM Advogados, que também nos apoiaram com a divulgação deste evento. Gostaria de apresentar, então, o nosso palestrante Rodrigo para falar sobre os aspectos penais da nova lei de licitações. O nosso webinar está sendo gravado, a gente vai terminar antes do meio-dia, então eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo, que é advogado, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela PUC e em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Eu vou pular essa parte da apresentação e para que o doutor Rodrigo possa dar continuidade ao nosso evento, tá bom? Então, em nome de todos os participantes, boas-vindas ao Rodrigo e a palavra está com você. Su, bom dia novamente, obrigado. É sempre muito prazeroso e me sinto honrado em nome do escritório de fazer parte desse seu projeto maravilhoso, que é um aprendizado diário, seja qual for o tema em debate. Então, devolvo a você o meu carinho, respeito e admiração, não só como pessoa, como profissional. E mais uma vez, obrigado a todos os presentes aqui, os quais eu não conheço, mas fica o meu agradecimento de perderem amanhã para ouvirem, porque aprender eu não tenho essa intenção. Vamos aqui fazer um debate sobre isso. Por que eu escolhi esse tema, Su, e aos demais, e repito o que eu falei antes da gravação, se quiserem apartear e fazerem perguntas, eu estou inteiramente à disposição, que é o debate que enriquece. Eu ficar falando aqui de artigos, do que eu penso e entendo, não é a intenção. Longe disso, depois eu mando um paper para quem se interessar do tema. Então, por favor, se a nossa presidente e fundadora assim anuir, podem intervir a hora que desejarem, tá bom? Vamos lá, Su, demais, por que eu escolhi esse tema? Há 3 meses atrás começou esse intenso debate sobre licitação. Inclusive eu escrevi um artigo, tá no blog do Fausto Macedo, sobre a intenção dessa mudança legislativa, que na verdade é um misto, porque ela perdura a antiga Lei 8666 por 2 anos e faz um misto híbrido da nova lei que contempla aspectos penais, mas então principalmente os aspectos de infraestrutura, que é a cereja do bolo de qualquer país que quer se desenvolver, que quer ganhar um grau de investimento de capital externo maior. Esta foi a intenção legislativa, mas tinha que mexer também na parte, vamos dizer, ruim, negativa, que é a parte penal. Pois bem, o que aconteceu? Nós temos no fiel da balança ainda 2 dispositivos em vigor. A antiga 8666, que existe uma pesquisa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E por que o Tribunal de Justiça? Porque é o responsável por processar chefes municipais do executivo, ou seja, prefeitos da nossa gigante São Paulo, que a grande maioria das pessoas que concorrem a pleitos municipais, ou seja, que estão na cadeira de prefeito, estão prefeitos e depois não estão mais prefeitos também, entram e saem na mesma situação, respondendo muitas vezes a ações de improbidade, outro debate que está nas nossas casas legislativas, a alteração da lei de improbidade, mas não é minha praia, tem gente muito mais experiente e inteligente para a gente falar sobre o tema, e inquéritos PICs, ou seja, procedimentos iniciados pelo Ministério Público sobre o tema licitação. O prefeito, quando licita em emergência, o prefeito, quando licita uma obra pública, o prefeito, quando dá continuidade na anterior gestão, ou seja, o dia a dia de uma prefeitura, ou de uma empresa público-privada, ou de uma empresa pública,
e nós, ou os empresários, é contratar. Só que o ente público ele tem a obrigação de passar pela licitação. E aí tem as modalidades emergência, autoespecialização, etc. Mas isso é um problema, porque ele entra e sai com imputações penais de licitação. Então, grande maioria das vezes, este é o tema em que se versa numa acusação contra pessoas com foro prerrogativa. Isso também se estende a governadores, se estende a qualquer pessoa com extensão à qualidade de funcionário público, quando estão na administração pública. Então, o que a lei buscou fazer? Como toda grita pública, todo mundo acha que aumentando muitas vezes a quantidade de pena vai ter uma repressão ou vai ter uma diminuição da prática criminosa. Isso já tem N estudos que não é verdade. Então a lei ela não só inovou com 9 novos tipos penais, como ela procurou dar maior robustez, maior ataque a infrações quando se tem atos oriundos ou pré de uma licitação. Então, esta foi a grande pedra de toque da alteração legislativa advinda da lei nova. Ela trouxe modalidades penais específicas e trouxe grandes inovações, os quais você disse logo no início. Você não pode licitar, por exemplo, se a pessoa do grupo empresarial, vamos supor, eu tenho uma empresa de saco de lixo e o meu filho foi processado criminalmente e já transitou em julgado por peculato. Nesta linha parental, eu teria um problema em ter essa licitação bem posta ou ganhar essa licitação, e na grande maioria das vezes são licitações de valores gigantescos, no sentido de não ter o desenvolvimento dessa licitação porque eu tive um parente, um filho, um pai, um primo condenado criminalmente. O que isso gera um sem número de debates. Já adianto aqui aos nossos amigos, os quais não assistem, não foi provocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi provocado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, todas essas inovações legislativas que estão postas e colocadas ao bel prazer da autoridade policial imputar ou do Ministério Público quando se tem um procedimento investigatório criminal chamado PIC, que é quando o Ministério Público toca a investigação, não o delegado, como acontece mais da metade das vezes nas investigações criminais, que se tem um boletim de ocorrência ou inquérito policial. No caso, quando o Ministério Público, fazendo um gancho aqui para deixar claro o nosso debate, o Ministério Público inicia por um PIC. E normalmente, quando são prefeitos, é assim que inicia. Por quê? Porque normalmente o delegado... Qual que é a intenção disso? O delegado normalmente tem uma hierarquia, ou tem um medo, ou tem um temor referencial. O delegado com o prefeito se encontram no bar, se encontram na igreja, se encontram no passo público. Então se desloca a figura de quem teria um temor de investigar e coloca para o Ministério Público, que é um ente maior, que é um ente respeitabilíssimo, ainda mais na pós-era da Lava Jato. E então o Ministério Público toca a investigação, através do PIC. Aonde eu quero chegar? Se me perguntar, Rodrigo, o que mudou nesta lei de licitação? Muito. Porque ela tem um aspecto da licitação em si, público-administrativo, ela tem um aspecto da alteração de uma lei datada de quase 20 anos atrás e que até hoje era utilizada e no meio de infraestrutura era muito discutida por questões de garantia, e falou em obra pública, falou em problema. Falou em problema em quem assina o contrato, no campo penal do que se chama a teoria do domínio do fato, ou seja, quando você assina um contrato, você está inserido no comando do Código Penal, fora da lei de licitação, ou seja, tem várias nuances que se pode discutir, e bem como alteração pontual, que havia um grande debate
para se piorar as imputações no que tange ao crime, pena base e pena máxima da antiga Lei 866. E foi o que aconteceu. Se aumentou o número individual da pena, ou seja, quem era processado por 6 meses aumentaram para 2 anos, quem não tinha uma pena máxima de 4 anos, que permite um regime aberto, se aumentou para 4, 5, ou seja, o debate é, vamos aumentar a pena, que isso faz com que impeçam aos entes públicos, aos prefeitos, aos servidores públicos municipais, estaduais, seja de qual ente federativo estaríamos falando, de praticar crimes, ou seja, aumenta a pena que o cara não vai matar se for condenado a 35 anos. Lê de engano, isso não funciona. No Brasil não funciona. Quanto mais grave a pena, mais a discussão vai esbarrar no tribunal. Então, a lei impôs um aumento de pena de cada tipo penal, inovou em 9 novos tipos, incluindo o que a gente comentou aqui da permanência de um ente familiar já com condenação criminal, bem como visou a trazer e visa a trazer segurança jurídica no aspecto primordial de um país. Investimento, segurança jurídica de um ente externo investir em nosso país numa licitação. E nós aqui estamos pensando macro, em hidrelétricas, em pontes, não asfalto de uma cidadezinha do interior. A lei abarca não só o asfaltozinho da cidade do interior, uma licitação de poucos zeros à esquerda, como bilhões, que é o grande problema do nosso país, a insegurança jurídica. E não só com isso, Su e demais participantes, alteração legislativa posta com essa situação de permanecer antiga por 2 anos e a nova vir também, você tem um grande rocambole jurídico. Será que está valendo a parte da antiga? Hoje, se um cliente vem processado e denunciado, por exemplo, a antiga imputação do artigo 89 da Lei 8666, o cliente vem conversar conosco, advogados. Estou com essa denúncia. Será que vale a lei anterior? Será que vale a lei nova? Por óbvio, a lei penal só retroage para beneficiar o acusado, como foi decidido anteontem no Superior Tribunal de Justiça, a título ilustrativo para vocês saberem aqui do nosso debate, nada a ver com licitação, mas o que o STJ entendeu? O estelionato do artigo 171 também foi alterado. Hoje ele prescinde obrigatoriamente a representação. Ou seja, eu contrato, assume contrato, não vou colocar ela nesse programa. E aí eu sou advogado e não devolvo o dinheiro dela, mas não caracteriza a apropriação indébita. Vamos colocar aqui como estelionato. Ela não representa contra mim. A ausência dessa condição de procedibilidade obrigatória do pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, hoje vigente, ela exige que no estelionato se proceda o processo mediante representação criminal. Será que anterior à vigência dessa lei de 2020, salvo engano, os crimes anteriores de estelionato, de cartões de crédito, de bancos, de factorings, de pessoas físicas, de empresas, seja de qual ramo do varejo atacado forem, prescindiria o ato de representar, já que a lei antiga do 171 do Código Penal não isso exigia? O que o STJ entendeu? Voltando à nossa pergunta, será que a lei antiga e a nova casam-se? O STJ entende o seguinte, deve retroagir para beneficiar o acusado, ou seja, o processo que a sua entrou comigo em 2019, sem pensar nessa alteração, que não tinha representação, prescinde de representação, o que o STJ disse? Volta sim e ajuda o Rodrigo, que é acusado. Não representou, acabou o processo de estelionato. Então, volto à tecla, é uma grande insegurança jurídica quando temos uma lei nova que vem com novos tipos penais de toda sorte e pena, toda sorte de tipos de atos, sejam atos omissivos, ou seja, deixei de fazer, ou comissivos, ou seja, fiz, atos diuturnos no meio empresarial, no meio público. O que acontece? O que o STJ entende sobre a nova lei? Não entende nada ainda. Ele não foi provocado. Não tivemos tempo hábil de ter ser debruçado o tribunal ou ministro sobre determinado tema. Isso gera uma gigante
insegurança jurídica exatamente pela falta de um paradigma. No direito penal, como no direito civil, como no direito comercial, bem como no direito norte-americano, mesmo sendo common law, ou aqui, nós vivemos de leading case. O que o STJ disse na AP 470 no mensalão? Ele desnaturou a questão do ato de ofício. Ah, Rodrigo, e na lei de licitação? O que o STJ entende de tudo isso que você está falando? Nada ainda. Então, a própria sorte. Quem estiver com uma ação penal hoje, com a vigência da nova lei, com atos posteriores à nova lei, está sujeito que o tribunal comece a se debruçar sobre o tema. Então, justamente vai ser o laboratório do direito essa atual situação. Não temos nada. Outra discussão que eu vou tentar fazer não de forma jurídica pura, mas para vocês entenderem que tem a ver com a questão da improbidade, a questão da licitação, é que a grande discussão na lei de licitações, dos crimes de licitação, quando se tem uma imputação, é a questão do dolo, ou da culpa, que no direito penal é uma coisa que você não consegue distinguir a culpa do dolo, mas dá para piorar a discussão. Será que um ente público, quando contratou uma empresa de lixo, e eu tomo o exemplo do lixo, porque na minha prática como advogado criminalista, a contratação emergencial ou não de recolhimento de resíduos sólidos e varrição de vias públicas são problemáticas ao extremo. Eu tenho pelo menos uma vez a cada mês uma consulta de um empresário do meio público de licitações a prefeituras que tem investigações criminais do Ministério Público acerca do tema resíduo sólido. É muito complicado esse tipo de ato público de contratação. O empresário fica numa escolha de Sofia legítima. Pega a licitação, ofere lucro, atende a prefeitura ou não. Você não tem garantia nenhuma, nem de recebimento, mas tem que executar o serviço. Enfim, onde eu quero chegar? Culpa e dolo. Vamos piorar a discussão, trazida pela nova lei, inclusive, no antigo artigo 89? No direito penal, existe a figura do dolo genérico, ou do dolo ou do dolo específico. Acontece que é uma grande jabuticaba do direito isso. Ninguém sabe qual é a diferença. Por quê? Eu não estou dentro da sua cabeça, autor de um crime. Quando você está no banco da faculdade, aprendendo a natureza do direito penal, a teoria da vontade, a culpa e o dolo. E longe de mim querer explicar para vocês isso, só vou tentar ser mais didático. O exemplo que se dá é o seguinte: eu bebi e peguei um carro. Internamente, eu assumo o risco, ou não. Então, eu bebi, peguei o carro, bati e matei alguém. Mas eu não estava querendo que esse resultado naturalístico acontecesse. Então, eu agi com culpa por negligência. Porque eu fui alertado ou não. No caso de não ter sido alertado, eu peguei o carro, bebi e matei alguém. Uma questão de segundos. Eu agi com homicídio culposo. Eu peguei o carro, estava indo para uma reunião, tomei uma cerveja, e falou: Rodrigo, cuidado, você bebeu, não vá dirigir. Eu, relaxa, eu manjo dirigir, mato alguém. Estou agindo com dolo. Eu fui avisado, alertado, suprimi o risco, não é uma conduta neutra, matei alguém. Eu estou assumindo um dolo. Vamos piorar. Dolo genérico ou dolo específico? Este é o problema da lei de licitações. O Ministério Público entende que o prefeito, ao fazer determinada licitação, não realizar a licitação ou contratar uma pessoa com condenação. Vamos tomar como exemplo. Eu contratei uma empresa sabendo que o filho do proprietário teve uma condenação criminal. Não vamos entrar na discussão constitucional da presunção da inocência, porque o STJ e o Supremo nada falaram sobre isso ainda. Será que eu estou assumindo um dolo genérico ou um dolo específico? Será que eu tenho outros interesses em fechar aquela licitação, sabendo que eu tenho um entrave legal advindo da nova lei? Eu falo assim, desencana, vou contratar, mesmo sabendo desse problema. É dolo específico ou dolo genérico? Não tem como fazer essa distinção. Rodrigo, não poderia ser culposo, que ele queria resolver
a licitação, contratar? Poderia. Acontece que na lei ela impõe especificamente que na teoria da vontade, ou seja, na imputação daquela determinada norma legal da lei de licitações, eu haja com dolo específico de fraudar o certame licitatório. Dolo específico de contratar uma empresa sem o atestado de capacidade técnica. Ah, mas quem falou que isso não é dolo genérico? Uma boa pergunta. Como distinguir que focinho de porco não é tomada? É tarefa da acusação. Nós não temos inversão do ônus da prova. Então, é muito dinâmico o direito penal. É muito dinâmica a imputação, mas ela não pode ser dinâmica a denúncia, que quem se defende, defende de fatos. A insegurança na denúncia causa a inépcia da denúncia e causa a absolvição ou trancamento da ação penal. Tema para eventual outro webinar nosso aqui. Mas no direito penal, 2 e 2 tem que ser 4. Se tende a ser 2,5 ou 3,1, a denúncia está inepta, que é o grande trabalho, aos nossos queridos convidados, do advogado criminalista quando se depara com uma denúncia ou com um pique do Ministério Público ou com um inquérito policial de um crime que tem esta discussão doutrinária e jurisprudencial. Tema, licitação, imputação do Ministério Público, dolo genérico, mas a lei impõe dolo específico defraudar e o dolo que está lá é genérico. O que eu faço, Rodrigo? Habeas corpus, resposta à acusação, despacha com o juiz para não receber a denúncia. Só que o mundo não são só flores. Há espinhos também. E esta dinâmica da defesa é que é o grande problema. Porque cabe ao magistrado, eventualmente, rechaçar quando toda essa discussão nossa está à mesa, mas ele recebe a denúncia, por quê? Porque o prefeito às vezes não é bem quisto na cidade, porque teve imprensa em cima. Aliás, teve imprensa, acabou. Cliente desmoralizado ao extremo. Então, esta insegurança jurídica, ela não só está voltada para o país num todo, quando se trata de capital externo, de injeção de dinheiro, mas também, principalmente, para aquele que é acusado, que tem contra si uma denúncia, e que ele é cabeça de uma empresa, ele é CEO, ou CFO, ou ele é controller, ou ele é qualquer coisa da diretoria, que por estar na diretoria, isso eu posso dizer para vocês que é fato que acontece. No Brasil, é odiosa a teoria da imputação penal objetiva. Ou seja, eu e Su temos uma empresa de telhas. A Su é financeira. Só paga a conta e recebe. Eu sou o presidente. Eu fui lá e ganhei uma licitação para a Coab. Governo do Estado de São Paulo. Começamos a praticar a entrega da licitação. Vendemos, emitimos nota, entregamos as telhas na medição da Coab. Ou CDHU, qualquer ente governamental. Vem uma denúncia dizendo que a gente não está prestando serviço ou prestando a quem do contratado. Lei de licitações. E aí? O que acontece? Su e eu estamos no mesmo balaio de acusação. Tá certo isso? Tá. Vocês estão no quadro social? Não. Mas é isso que acontece. Então, somente por figurar na questão contratual, o Ministério Público nos coloca numa denúncia criminal de responsabilização deste ato. Eu vou contar um caso interessante para vocês, por óbvio, suprimindo os atores. Nós temos uma empreiteira, cliente do escritório, em que o responsável pela África, presidente, pelos contratos África, ou seja, ele rubrica e subscreve todos os contratos de licitação, figura, ele foi inserido no Ministério Público em 9 ações penais no Brasil. Todas as 9 ações penais foram arquivadas, mas não foram arquivadas em sentença, elas foram arquivadas em grau de absolvição sumária, ou seja, acusação, resposta à acusação do advogado, e o juiz rejeita a denúncia. Absolve sumariamente o Rodrigo da imputação de crimes de licitação, de lavagem de dinheiro, sonegação, de formação de quadrilha, de organização criminosa, de xingar o Papa, cuspir no bispo, bater na mãe, é isso. 9 ações penais arquivadas. Ele não teve nenhuma acusação de fraude à licitação, ele não teve nenhuma acusação de lavagem, só imputação, mas ela caiu por terra, ok? Este CEO, ele não consegue contratar uma linha na Vivo no Brasil para o apartamento dele aqui nos Jardins. Por quê? Porque o compliance da Vivo
diz que este senhor respondeu a 9 ações penais da Lava Jato. Mas você fala, mas não foi arquivada? Foi. Explica para a empresa de que não gerou e não girou nada em torno dele. Você faz carta como advogado, a empresa fala, mas consta ainda no processo. Qual que é a solução? A gente tem que entrar com uma reabilitação criminal que ganhe reflexo na África. A África não entende o nosso Código Penal, nem no Código de Processo Penal. Dá as favas ao nosso entendimento. Você faz uma carta para o banco, em inglês, e aí o banco não entende e fala o seguinte, ele ainda tem o nome manchado. Então, é muito complicado esta geração de denuncia por qualquer coisa. Hoje, eu não posso falar o nome aqui, mas tem um prefeito de uma cidade do interior que desistiu, ele tinha 94% do eleitorado para continuar o projeto quanto prefeito, o projeto da prefeitura deste determinado distrito paulista. É uma cidade do interior famosa. Ele veio ao escritório e falou, eu não aguento mais ações de improbidade. A minha mulher já não quer falar comigo, a minha filha no colégio fala que o pai é ladrão, bandido. Eu tive que mudar minha filha de colégio, aqui na cidade tem um colégio público e um particular. Um do Objetivo e outro uma escola pública que para no primeiro grau, enfim. Ele desistiu em prol do vice porque ele não aguentava mais ações de improbidade. Aí ele licita lixo, a ação de improbidade. Por que foi emergencial? Horas? Porque não tinha como cumprir o lixo na cidade, tinham ratos, insetos, insalubridade, a cidade entrando em quase em estado de emergência, lixo de uma semana. A gente sabe que lixo não tirou um dia, até na nossa casa a gente fala, poxa, o caminhão não passou, aquele vinho do final de semana, gramosca, não é legal. Você imagina isso macro. Ele desistiu de continuar prefeito, que ele não aguentou a devassa que aconteceu pelo promotor em cima dele. Ele hoje não está prefeito, ele tem rádios, ele não pode ter nada no nome dele, porque ele tem 11 ações de improbidade, do não conserto do estádio público, porque ele não contratou a licitação para pintar o estádio. Não contratou, lembra que eu falei lá atrás? Não, conduta omissiva. Então, o Código Penal insere no artigo 13, se vocês tiverem curiosidade depois, quem tem a garantia de resolver o problema e não o faz, ele responde pelo artigo 13, chama-se omissão imprópria. Então, eu sou prefeito, eu estou vendo que o estádio municipal, que jogam futebol e faziam antes da pandemia, atividades artísticas, etc., não foi pintado. O Ministério fala, ô Rodrigo, precisa pintar lá. Fala, não tenho caixa. Ou eu compro insumo para a UBA, o BS, ou eu pinto o estádio. Não interessa, tem que fazer os dois. Doutor, promotor, eu não posso fazer os dois, não dá, não tenho caixa. Eu vou oferir a lei de responsabilidade fiscal. Eu não posso colocar nem do meu bolso se eu quiser. Ah, eu quero pintar do meu bolso. Você não pode. Tem que estar empenhado. Então, ele ganhou uma lei de uma improbidade. Vou falar para vocês. Ó, estádio, pintura, improbidade, pique. Falta de quadro. Isso aqui, ó, quadro. Ó, não quadro, gente. Da UBA. Faltou médico, porque ele não tinha dinheiro. Médico e remédio. Não contratou, porque ele estava com estouro de pessoal. Ele não podia, porque senão o Tribunal de Justiça ia colocar também uma investigação pelo Ministério Público, ele teria estourado o quadro de funcionários públicos e ter uma lei orgânica que não pode mais contratar. Então ele ganhou mais uma, vamos voltar, pintura do estádio, quadro, improbidade, pique. Aí ele teve um dia que o secretário de Negócios Jurídicos precisava do token, nosso token de advogado, para soltar uma defesa. Ele pegou o de um outro encarregado que não era diretor, né, secretário de Negócios Jurídicos, para soltar a defesa. Ação de improbidade por falsidade ideológica, porque ele teria, enquanto prefeito, permitido pegar o token de outro que não era o secretário. Mais um caso. Nós chegamos aí a 9. Ele tem 9 ações penais de licitações, tirando o token que é falso, falsidade, sobre todas essas atividades enquanto prefeito, de não fazer, já que ele não tinha condições de fazê-lo. Por quê? Por esta insegurança que gere e estava em cima da antiga Lei 8666, a lei de licitações, que pode tudo e não pode nada. Tudo deve se fazer, mas tudo está ao alcance de te penalizar.
E repito, eu estou dando a moldura penal. Temos a moldura administrativa, que tem N situações de multa, de indisponibilidade de bens, que você sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, depois vai para outra coisa e seus bens ainda estão bloqueados. No direito penal, você tem as famosas medidas assecuratórias penais. Então, enquanto eu estou sendo processado, o Ministério Público já pede a minha indisponibilidade de bens, antes de eu me defender. Então, eu não tenho dinheiro para pagar a diligência do escritório do advogado, porque eu estou com tudo meu bloqueado. E se porventura eu quiser mexer em alguma coisa, o COAF, a nova Unidade de Inteligência Fiscal, a UIF, se eu sacar mais de 10 mil reais, vai dizer que eu estou tentando lavar dinheiro e é capaz de pedir minha prisão preventiva porque eu mexi numa conta visando um pagamento de subsistência. Não estamos falando de comprar um carro de luxo, um imóvel, um barco, um terreno. Estou falando de coisas do dia a dia. Se eu tentar sacar um dinheiro de uma conta de alguém próximo, o laboratório da Polícia Civil vai achar que eu estou tentando lavar dinheiro, achar um preposto, e por querer comer, fazer um supermercado, pagar uma escola, um plano de saúde ou um profissional que presta serviços, eu também estaria quase preso. Então, meus queridos, é muito complicado nos dias atuais assumir, estar diante de uma lei nova e uma lei que rege atividades público-particulares, que rege atividades contratuais de todas as grandezas. E não termos uma discussão aprofundada, como estamos noticiando e acompanhando a questão da improbidade, é muito complicado. Vídeo que está acontecendo na CPI da vacina. Se a gente aprofundar um pouquinho mais na temática, até de direito internacional, é uma licitação que teria uma especificidade por ser somente aquele laboratório que teria determinada vacina. Agora, a questão de preço, contratação, dispensa de licitação, e-mail e tal, é lei de licitação pura, mas repito, com grau e nível internacional, né? Então é um pouco mais complicado, ainda mais diante do que eu já falei aqui. Ótimo, Rodrigo. Eu vou deixar à vontade se alguém quiser uma pergunta Isso. A gente específica. tem uns 14 minutos agora. Não, muito obrigada pela sua apresentação. É um tema importante. E vamos olhar então para o lado mais do empresariado, Rodrigo. Assim, fala para a gente qual que é a sua visão em relação à segurança, porque você falou bastante coisa da segurança jurídica, dos empresários, ainda mais nas obras públicas, com as prefeituras, etc. Qual que é quais são as dicas, o conselho que você passa para os empresários? Porque a gente está esperando que a economia vai se recuperar, as pessoas vão tomando as vacinas, então eu gostaria que você falasse um pouco da forma um pouco mais didática, esse conselho que você pode compartilhar com a gente, do ponto de vista do empresariado que quer entrar mais nas obras públicas, levando em consideração essa nova lei de licitações. A primeira dica que eu dou é que sempre estejam bastante apoiados, e aquele adesivo antigo que a OAB não faz mais, sem advogado não se faz justiça, consulte sempre um advogado, que normalmente quando o cliente vem até o nosso escritório fala, eu pensei que seria fácil, que eu poderia fazer e não teria maiores problemas, use e abuse, porque sem uma estrutura, hoje em dia você não consegue montar e fazer absolutamente nada, porque a coisa é feita para que você tenha problemas. Se vocês olharem um simples artigo, veja bem, prestar serviços, indo ao encontro da sua pergunta. Você é uma empresa internacional que quer investir no país, aí você faz uma mera consulta de Google, e aí você vê assim, olha, o novo tipo penal. Prestar serviços ou entregar mercadorias que apresentem qualidade ou quantidade diversa do que foi inicialmente acordado. Você está fazendo um metrô. Você é uma empresa espanhola. E aí o cimento que você comprou, que estava no contrato, não tem mais. Ou aço. Na grande crise que a gente está passando, que está faltando aço no mercado, não tem mais aquele determinado vergalhão. Veja a importância da estruturação da operação.
O Ministério Público pode dizer que você cometeu um crime de licitação porque quando fez a assinatura, você tinha um vergalhão A e agora você colocou um vergalhão Z. E aí você está inserindo no tipo penal de prestar serviços ou entregar mercadorias que apresentem qualidade ou quantidade diversa da que foi inicialmente acordada. Veja, olha a insegurança que num tipo, uma análise absolutamente rasa de um contrato público, você pode estar inserida. Então, qual é a segurança que você tem? Nenhuma. A segurança é que você vai responder uma ação de improbidade ou uma ação penal, porque o tipo é muito aberto, Sul. O tipo penal da nova lei de licitação, sem querer me alongar aqui, mas eu acho importante falar para vocês, e eu fico à disposição no meu e-mail depois, é o que a gente chama de norma penal em branco. O que é isso? É uma norma penal que, para o alcance dela, ela precisa de um diploma, de uma portaria, de uma recomendação de outro ente do direito. Então, para a norma penal em branco, para a norma penal ter pleno vigor, ela precisa estar linkada com algum outro diploma, senão ela não tem nexo, ela é vazia. Uhum. Que é o que a gente vê aqui. Isso permite uma acusação gigantesca contra você. Então, qual que é a minha dica? Estruture-se. O Brasil não é fácil. Tem um emaranhado de leis. Todo dia você pega os famosos jabutis que acontecem na Câmara, no Senado, que você vê, e que muitas vezes tem uma parte penal que você esquece. Tem um exemplo muito emblemático. Teve uma lei da ex-presidente Dilma Rousseff que ela alterou o salário mínimo federal, e lá embaixo tinha um dispositivo que alterava sintomaticamente um dispositivo penal. Será que você, empresário, vai ficar lendo lá todas as leis que saem no Diário Oficial da União para olhar que tem uma parte penal? Só que você entraria numa tremenda roubada. Então, tem que estruturar, não tem jeito. Essas alterações diuturnas não dá para se acompanhar. Ou você tem um escritório penal, administrativo, público, comercial, que é o que acontece, os famosos full services, porque você tem que ter braços de todos os lados e diretrizes comunicando-se, senão não sai um delay nessa operação, você tem uma imputação penal que não esteja bem amarrada, entendeu? Uhum. Não, com certeza. Rodrigo, vamos dar continuidade aqui. O Pedro, ele tem uma pergunta, eu pedi para ele falar no áudio para dialogar com você, tá? Pois não. Aqui é isso. Então, Pedro, você pode entrar no áudio, não precisa ligar o vídeo, não. É só pode elaborar sua pergunta, tá? Legal, bom Você dia, gente. contextualizar ajuda também, tá bom? Tá bom. Bom, primeiro, obrigado aí por todas as explicações, Rodrigo. A minha pergunta não vai muito nessa área penal, assim, né, dos crimes e dos precedentes, mas eu queria entender um pouco melhor essa parte do diálogo competitivo, né, que parece que é uma nova modalidade das licitações, e como o diálogo competitivo ele se difere, por exemplo, da inexigibilidade, porque ele está voltado para inovações tecnológicas, etc., mas isso já cairia, bom, pelo menos com o meu parco conhecimento aqui, dentro de inexigibilidade, né? Se eu tenho uma técnica nova, enfim, registrada, reconhecida por uma associação de classe, eu já poderia não participar de um processo licitatório, né? Uma venda. Então, e assim, a parte de julgamento também, né? Essa banca que julga essas pessoas, como eu garanto que elas também sabem o que estão fazendo, né? Eu, a parte está apresentando um projeto de tecnologia novo para uma prefeitura. Pedro, a pergunta é excelente. Ela tem um grande problema na questão de dispensa de licitação. Você tem um produto específico, uma alta tecnologia que só você a detém, você tem um escape da cliente diretamente contratar pela alta especificidade do produto e pela alta especialidade de quem a faz. Mas aí você tem que estruturar muito bem, porque o Ministério Público precisa e prescinde que esse debate seja anterior à contratação. Então você tem uma coisa que só você faz, que é inovadora, patenteada, e que aquele. E eu te dou um exemplo sobre essa questão de diálogo competitivo. Voltando à temática de lixo, muitas cidades começaram a inserir embaixo das ruas as cestas de metal, porque o plástico ele pode ter alguma interação com o meio ambiente. Então é um metal leve, eu não me lembro muito bem, eu tenho até o vídeo, e o cliente insere embaixo, só ele faz. Ele trouxe da Alemanha, ele foi numa feira, ele trouxe o portfólio.
Diz que na Alemanha ele é o produto do momento. Era, né? Isso há 3 anos, porque coisa é dinâmica, é fluida, igual o videogame. PlayStation que lançou ontem já não serve amanhã. E aí ele começou a vender nas prefeituras, falar, olha, eu estou com um contrato de licenciamento juramentado aqui desta lixeira. Não, ninguém no Brasil tem a tecnologia de instalação e nem de ter o produto, porque ele tem a licença exclusiva. Aí ele foi em prefeitura com a tradução juramentada. Foi ao Ministério Público do Patrimônio Público e falou, olha, doutor promotor, não tem ninguém que faça comigo isso. Então eu vou vender por licitação. Inseriu nas prefeituras a lixeira debaixo. Então você abre um caminhão, encosta do lado, sobe a lixeira, joga o resíduo e vai embora. O que ele precisou fazer, Pedro? Ele precisou colocar um administrativista para fazer a interlocução com o promotor do patrimônio público. Ele precisou de um advogado internacional para traduzir as cartilhas demonstrando que o produto era de alta especificidade. Precisou de um parecer de um administrativista para mostrar que aquilo era uma dispensa obrigatória de licitação, porque ninguém fazia igual. E ele precisou de um penalista para que fizesse um affidavit, uma opinião, visando a sair da eventual imputação de direcionamento daquele produto, que é um problema, da prefeitura falar, o Ministério Público vem a você e fala assim, você só colocou esse produto porque montaram uma licitação colocando a porca A que só você tinha. Então, é muito complicado. O Brasil ainda não está avançado ao ponto de ter alguém com alta tecnologia, como acontece nas... Eu vou te dar um outro exemplo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem uma gigante investigação começada há 4 anos, quando a questão de nuvem de processo para os desembargadores fazerem home office, tem uma gigante investigação que eles fizeram uma licitação, acho que entrou a Oracle, Dell, as grandes do setor de coisa. Só que uma delas tinha determinada plataforma X. O presidente do Tribunal de Justiça foi instado pelo Tribunal de Contas, por que contratou aquela determinada empresa, haja vista que não teve um diálogo competitivo com nenhuma outra que detinha parte tecnológica visando implementar no tribunal a informatização dos processos. Isso é uma coisa que caminhou. A Ingram participou, tem outras gigantes, e que todos responderam administrativamente. O presidente da Ingram respondeu administrativamente via ofício ao Tribunal de Justiça o porquê que ele não foi ao final da licitação, já que ele detinha toda a tecnologia e know-how para vender determinado produto. A outra empresa, que eu não me recordo o nome, idem. Então, esta questão de alta especificidade ainda é uma problemática. Se você não estiver bem amparado, você vai ter uma chance maior de ter problemas de todos os níveis jurídicos a ganhar a licitação, Pedro. Eu não sei se eu fui claro e se correspondeu à sua resposta, mas do campo penal, é isso que eu posso resumir a você. É complicado, é difícil e tem que estruturar, porque não é bem aceita esse encaixe perfeito do produto, esse encaixe perfeito da qualidade numa licitação. Obrigado, Rodrigo. Foi claro, sim, cara. Melhor estar muito bem preparado e esperar o pior, né? Vamos colocar assim, porque não tem jeito, né? E é frustrante, porque às vezes o cliente fala, mas doutor, você está querendo dizer que é melhor não pegar? Você fala assim, só não desenhei, mas é isso, porque você quer ter problema é você ter licitação. Você está com a vida tranquila, sem problema nenhum, teus filhos bem, seu casamento bom, sua casa... Faça uma licitação. Adira um ato licitatório. É o que você precisa na sua vida. É virar um rojão os seus problemas. Repito, o bloqueio no direito penal é a primeira coisa. Você nem sabe que está com um processo penal e você já tem uma disponibilidade de bens. Que delícia, né? Você vai ao supermercado no final de semana, passa o cartão R$20, não dá. Nossa. E aí o Know Your Client do banco vai te ligar e falar, olha, você tem um processo investigatório criminal aqui, a gente não pode te dar linha nenhuma e nem cartão de crédito, porque isso, cartão é crédito e pela Basileia eu não posso te dar. Clientes, Pedro, que passaram por isso que você está falando, que o banco, um banco que nem está mais no Brasil, falou para ele, o senhor tem 24 horas para fechar sua conta,
cancelar o seu cartão de crédito e transferir a sua pontuação de fidelidade, porque é dinheiro e apropriação indébita, não pode, porque o perfil do senhor não mais se encaixa no nosso banco, porque o senhor tem uma ação penal a qual responde. E a questão que ele tinha era isso aí, diálogo competitivo. Ele ganhou uma licitação por ter um produto. E aí? Ele fechou a conta, entrou com uma ação no juizado especial criminal, ganhou o limite de alçada do juizado e doou para a ACD 38 mil reais. Mas ganhou. E o juiz canetou o banco, que não pode fazer isso. Cadê a presunção de inocência? É complicado. Bem complicado, Rodrigo, mas é importante o empresariado estar sempre bem estruturado e ancorado pelos profissionais como você. O que eu queria pedir para você, antes da gente finalizar, aliás, aproveitar para você fazer os comentários finais, levar em consideração como é que você costuma trabalhar, assim, para o pessoal também saber um pouco, porque você do direito criminal. Normalmente você trabalha diretamente com os empresários ou advogados de outras áreas. Como é que você normalmente entra a sua atuação? E isso, acho que você poderia também agradecer os nossos participantes. E esse webinar foi gravado, tá? Então, depois a gente pode compartilhar. E aí eu passo a palavra para você fechar o nosso webinar. Obrigado, Su. Eu agradeço mais uma vez a todos que estão aqui. Eu sigo à disposição no meu e-mail, no meu WhatsApp. Advogado criminalista é igual médico, não tem hora nem momento. Espero que eu possa ter trazido elementos para vocês interessantes. Eu queria fazer um comentário antes, pessoal, só para vocês saberem, realmente o que ele falou é verdade, é como se fosse médico, porque da última vez que aconteceu, eu recebi telefonema de uma pessoa importante para resolver uma situação, eu tive que recorrer ao Rodrigo e ele atendeu prontamente, é como se fosse médico, e depois ele realmente cuidou muito bem da situação, então, só um comentário, mas pode continuar, Rodrigo. Pois não, é isso mesmo, você tem total razão. A gente trabalha com o escritório, atua em todos os grandes casos quais nós temos, e notadamente de citação, casos de problemas, denúncias licitatórias, nós estamos em conjunto com grandes escritórios que apoiam infraestrutura, ou grandes fundos de investimentos que apoiam o desenvolvimento de infraestruturas, ou grandes empreiteiras, os quais a gente faz compliance, faz cartilhas de risco, faz mitigação, faz treinamentos, mas nós trabalhamos com parceria. Aliás, trabalhar com parcerias com escritórios é um aprendizado para mim, que, por exemplo, essa nova lei, a parte pública, eu li, mas é igual eu ler direito do trabalho. Não faço ideia. Então eu sempre aprendo, e aprendendo direito é uma coisa maravilhosa, e sempre tem alguém muito mais inteligente que eu, o que é uma delícia navegar em parceria. Ou grandes operações como essas que eu contei do prefeito para vocês, tinham 3 escritórios, que o prefeito sempre tem um advogado do interior que o conhece. Então, nós trabalhamos, eu tenho o maior prazer de trabalhar com escritórios sempre grandes, porque apoiam grandes clientes, e que recorrem ao nosso parecer na via penal. Então, este problema que o Pedro lançou, por exemplo, é um problema que envolveria aí facilmente 4, 5 bancas para ter uma segurança jurídica. Às vezes o cliente é no exterior, e aí tem uma banca que não tem reflexo aqui no Brasil, até porque a OAB não prestigia muito esse enlace. E aí tem o direito público, que os grandes escritórios, nós temos o doutor Edgar Leite, que é um grande parceiro, um dos maiores especialistas, tem o doutor Rodrigo Portolawande, que é meu sócio no escritório, parceiro também, tem Porto Advogado, tem o Dalpozo, tem inúmeros profissionais do mais altíssima escola, respeitabilíssimos, os quais a gente começa num parecer, numa participação em reunião para desenvolvimento da defesa e ajuda técnica em casos ou cases dessas magnitudes, Su. Maravilhoso, Rodrigo. E você quer agradecer aos nossos participantes para eu poder fechar? Agradeço a todos que estão aqui. Aqui eu só vejo quatro bolinhas, mas a todos os quais nos prestigiaram, agradeço de coração. Os que não fizeram perguntas, se quiserem manejarem por e-mail, estou à disposição, falem com a Su, que é a grande head desse projeto maravilhoso. Agradeço ela aqui de pronto novamente, e sigo à disposição de vocês, e o que ficou faltando pelo tempo, que é muito rápido, a gente acha que
que vai dar, mas não vai dar. Tem muita coisa para falar, para discutir, e tentáculos do debate que dão para conversar, que eu fico inteiramente à disposição de vocês. Não tem horário, é só me chamar. Pessoal, queria agradecer imensamente também pela paciência de vocês e agradeço o Rodrigo, que também trouxe esse conhecimento muito importante para nosso dia a dia. Então, assim, dentro da área de atuação de cada um, aqui a gente tem, Rodrigo, como eu te falei, cada pessoa representa uma área. Então, não são assim, tem pessoa do mercado financeiro, tem pessoa do mercado de direito de infraestrutura, tem pessoa de outros mercados, então é uma troca de conhecimento muito grande. A gente vai compartilhar essa gravação com os outros que não puderam participar. A gente também teve participação do pessoal do banco, enfim. Então, eu queria te agradecer pelo conteúdo, que foi muito importante para nós, tá? E tem muitos investidores estrangeiros que a gente procura trazer para o Brasil, que tem muitas oportunidades, mas, de novo, a segurança jurídica é uma questão que pega bastante. Então, a gente precisa ter uma equipe de bons profissionais que possam dar essa segurança jurídica, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço, Rodrigo, e vamos ficar em contato, tá? Muito obrigada, gente. Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana, e se cuidem. A todos, muito obrigado mais uma vez pelo debate, pela presença de vocês. Fico muito honrado de ter, além da minha pessoa e da sua, gente querendo nos ouvir. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.